A gente vem agora trazendo mais informação com o Leandro Rezende. Para vocês entenderem como o ambiente no Brasil está irrespirável mesmo, houve um aumento de casos de violência política no Brasil, alta, gente, de 32% no primeiro semestre desse ano. Leandro, estava ali, né, o pessoal das redes que não descansa nunca, falando, nossa, mas de onde é esse dado? O Leandro falou, mas é uma pesquisa, é um levantamento do Observatório de Violência Política e Eleitoral. Traz os dados para a gente, querido. Vamos lá, Dani. Esse Observatório de Violência Política Eleitoral, ele é da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É coordenado pelo cientista político professor Felipe Borba e considera violência política como qualquer tipo de agressão que tenha o objetivo de interferir na atuação de lideranças políticas como atos para intimidar, silenciar e impor interesses. Esse número é 32% maior que os casos que ocorreram nos 6 primeiros meses de 2020. E por que eu peguei 2020? Porque era um ano eleitoral, atípico por conta da pandemia, mas era um ano eleitoral e não há dados de 2018, 2014, de outras eleições presidenciais. Esse grupo existe desde janeiro de 2019. Só nesse ano, esse grupo da Unirio mapeou que foram 40 pessoas assassinadas por alguma motivação política entre janeiro e junho desse ano. Os dados revelam que os casos estão em todo o país, reflete disputas locais e aconteceram principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Nesses 6 primeiros meses de 2022, só o Amapá não registrou nenhum caso. Os episódios de violência política mais comuns são ameaças, sobretudo as virtuais. Felipe Borba lembrou, né? Aquela turma que se esconde no anonimato das redes para poder ameaçar as pessoas, e também agressões físicas, como essa que a gente reportou no ato aqui da Cinelândia, do ex-presidente Lula. Esse é um tipo de ação que é enquadrada como agressão por esse grupo da Unirio. E pelo que eu conversei com o Felipe Borba, a tendência, né, é que, à medida que a campanha for avançando, esses casos vão se tornar ainda mais frequentes. E aí, Dani, a gente também tem um recorte por partido, que é importante da gente mencionar. Militantes de 23 legendas foram vítimas de algum tipo de violência política nesse ano. O PSD lidera, seguido por Republicanos, PT e PL. O Felipe Borba, né, que é o coordenador desse estudo, ele frisou muitas vezes comigo que todos esses casos são principalmente relacionados a disputas locais. E aí, nesse sentido, não é à toa que 49 vereadores e 11 prefeitos pelo país foram vítimas de alguma forma de violência nos últimos 3 meses. E só 6 casos foram registrados contra candidatos a deputado nas eleições desse ano. Só que o Felipe Borba faz a seguinte ponderação. O contexto do que a gente está vivendo em 2022, o caso de Foz do Iguaçu é emblemático nesse sentido, influencia evidentemente nesses números todos, e por isso que não dá para a gente saber exatamente se a gente já chegou no fundo do poço. Felipe Borba tem muita preocupação com o que está por vir. Ele ressaltou que a gente está num cenário de intolerância política que vai muito além de uma polarização de eleições presidenciais que a gente já vive desde 1989 no nosso país. E aí, Dani, para a gente ter uma noção de que dados que a gente está falando, desde janeiro de 2019 foram 1.209 casos de violência política aqui no nosso país. Dani. Leandro, eu acho importantíssimo a informação que você trouxe aí, né? Porque é importante a gente entender que polarização em eleição é o natural, tá? Tanto que a gente tem o segundo turno, vão 2 candidatos para lá, é um ou é outro. O Brasil convive com isso desde 1989. Eleição no Brasil é polarizada. O problema não é a polarização, não é a polarização, é o ódio, é usar a violência, o ataque, o atentado, o terrorismo, o terror, o medo como instrumento de convencimento na política. Isso é que é inédito na escala que nós estamos vendo no Brasil. O Brasil foi legitimando de uma maneira inacreditável o debate de coisas que antigamente, gente, parariam o país. Era para ter parado já. Não dá mais, né? Então o problema não é a polarização, é a utilização do terror como método de convencimento do outro, ao ponto do outro não poder sair na rua com a roupa que ele quer, não poder usar o botão que ele quer, não poder ir declarar preferência ao candidato que ele quer. É um direito de todas as pessoas, todas as pessoas. O outro, o diferente, não é para ser exterminado,
É do diferente que vem a riqueza, inclusive a beleza da política, da democracia, do debate, gente. É disso que se trata, é terror como instrumento político. Isso é que não pode acontecer, não é polarização. Obrigada, Leandro.